Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje é de português, tá? Então, pegue aí o seu livro, o lápis e o caderno. Vai abrir o seu livro na página 186, porque hoje nós vamos falar sobre o conto de mistério, tá? Nessa página 186, 187 e 188 tem um texto que tem por título O Enigma do Outro Lado. Esse texto, ele é enorme, veja, são 3 páginas do seu livro, tá? O que eu quero que você faça? Que você pause o vídeo, faça a leitura de todo o texto e no final da leitura enumere cada uma das linhas do texto. Olha só, eu fiz no meu, eu coloquei um número em cada uma das linhas. Tá vendo? Coloquei um númerozinho em cada uma das linhas de todo o texto. Por que eu quero que você faça isso? Eu não vou fazer a leitura junto com vocês porque o texto é longo. Se eu ler aqui junto com vocês, pode perder o foco. A aula vai ficar longa e vocês vão perder o foco, tá? E eu quero que você coloque o número, porque vai ter momentos aí da minha explicação que eu vou falar. Vamos ler a linha 5 do seu texto. E aí você vai lá e acompanha junto comigo para poder compreender o conteúdo, tá? Então faça isso. Agora que você já pausou, já leu o texto, já enumerou cada uma das linhas, nós vamos introduzir o conteúdo. Olha só, você acabou de ler o texto O Enigma do Outro Lado. Esse texto é um conto de mistério. E o que é um conto de mistério? Ele vai apresentar um fato que deve ser desvendado. Esse mistério provoca suspense e tensão no leitor, despertando nele a curiosidade sobre o que vai acontecer. Você conseguiu perceber essa característica de suspense e de tensão no texto? Tá? Quando você estava lendo ele, você ficou curioso para saber o que estava acontecendo? Pois bem, isso é o conto de mistério. E há 2 tipos de narrador no conto de mistério. Aquele que participa da história, ou seja, é também um personagem, e aquele que conta a história. No caso do nosso texto, nosso narrador também é um personagem. Ele conta a história, mas também participa dela, ok? Vamos continuar vendo alguns elementos que compõem o conto de mistério. Nós temos aqui a situação inicial. Nela vai mostrar quem são as personagens, o lugar e a situação em que elas se encontram. Então, no começo da leitura desse texto, você vai entendendo quem são os personagens, que ele vai revelando aos poucos. É Nanico, Zé Pereira, o narrador, que também é um personagem, né, porque está participando da história. No caso do nosso texto, o enigma do outro lado, não é revelado o lugar, tá, em que tudo está acontecendo. O lugar ele vai sendo revelado aos poucos. E por que isso acontece? Porque na situação inicial desse texto, ele quer deixar essa atmosfera de mistério, esse suspense, para que você, leitor, possa ficar com essa sensação de suspense e com curiosidade para saber o que vai acontecer, tá? Além disso, no conto do mistério, tem esse outro elemento, que é a apresentação das pistas. Ou seja, ele vai expor o problema aos poucos e possibilita ao leitor desvendar o mistério. Veja lá na linha 10 e 11 do seu texto. Diz assim, ó, todos nós vamos ter que passar por aquela porta, mais cedo ou mais tarde. Mas o que deixa a gente nervoso é a espera. Perceba que essa frase vai revelar uma parte do mistério, mas vai mostrar para você ainda um outro mistério. Como assim, professora? Olha só. Ele revela que esses personagens vão ter que passar por uma porta. Mas que porta é essa? Entende? Então, ó, ele revela uma parte do mistério, mas joga outro mistério em cima de você, leitor, para deixar você curioso, ok? Então, durante todo o texto vai ser apresentada várias pistas, inclusive com os personagens. Perceba que ele não diz quem é Nanico.
mas ele vai jogando pistas para você identificar que Nanico é uma banana, tá? O nome dele, Nanico, já dá a entender isso, né? Que é uma banana, mas ele vai dizendo assim, ó, na linha 2 do seu texto. Magro, amarelo e muito comprido. Nanico estava um pouco curvado, cansado de esperar. Percebe que essas características, ó, magro, amarelo e comprido, dá a entender que Nanico é uma banana? Pois bem, a mesma coisa acontece com Zé Pereira. O nome dele, Zé Pereira, já dá a entender que é uma pera, ó, Pereira, né? Mas ao longo do texto ele vai jogando pistas para que você depois compreenda que Pereira é uma pera. Ele vai dizendo que ele está acostumado com climas frios, foi para aquele lugar ainda verde, tem acidez. A mesma coisa vai acontecer com o narrador, que no final nós vamos descobrir que é o quê? Uma maçã, tá? Porque ao longo do texto ele vai jogando pistas, que é vermelha, é gorda e rosada, minha pele é avermelhada. Então, tudo isso vai dar a entender que esse personagem narrador é uma maçã. Vamos ver outros elementos que compõem o conto de mistério. Nós temos o clímax. E o que é o clímax? É um momento de maior tensão ou suspense, que deixa o leitor ansioso para saber como tudo será resolvido. Então, olhe lá na linha 52 e 53 do seu texto. Diz assim: Nisso, a porta se abriu, agarraram Zé Pereira e o levaram embora. E a porta se fechou de novo. Perceba que aqui é um clímax da história. É um momento de tensão, de suspense, e você fica curioso para saber o que aconteceu com esse personagem, tá? E também temos um outro clímax na história, que é lá na linha 80 do seu texto, dizia assim, olha, com uma das mãos, um homem me segura. Né? É uma fala aqui do personagem que diz assim, que um homem vai com uma das mãos e pega, tá? Percebe que aqui é um clímax? Para depois vir o desfecho. E o que é o desfecho? É o trecho final da história, em que o mistério é desvendado. Então, todo o mistério, né, esse sumiço dos personagens, que passa por uma porta e nunca mais volta, é desvendado. Como assim? Então, no momento que o homem vai com a mão e pega a maçã, ela percebe que o fim das frutas é o quê? É ser comido pelo homem. Então, o desfecho é o final de toda a história, tá? Agora, nesse momento, vocês estão visualizando a atividade do dia. Vai pausar o vídeo, copiar no caderno e quando acabar a videoaula vai responder, tá bom? E aí, turma, conseguiu compreender o que é o conto de mistério e todos os elementos que compõem ele? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que façam atividade, tire foto e mande para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima.